os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Você pode levantar as suas mãos. E o teu povo canta. Canta isso. Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, Suas vozes. tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Mais uma vez, e os anjos? E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Aleluia. Pai, nós te rendemos graças. Nós queremos te honrar nessa manhã. Nós queremos ser ministrados por ti nessa manhã, Senhor. Queremos que o nosso coração seja alcançado pela tua boa palavra. E desejamos, Pai, que a tua unção ela possa fazer aquilo que nós no nosso braço natural não podemos fazer. Obrigado pela rica oportunidade que temos de estarmos aqui nesse lugar nessa manhã. Poderíamos ter escolhido estar em qualquer outro lugar. É lícito, hoje é dia das mães, mas nós, Pai, não desonramos o fato de reverenciar a Tua presença. Sim, Pai, nós estamos aqui, nós estamos Te priorizando, nós estamos Te colocando em primeiro lugar. E eu declaro, Pai, no nome de Jesus, uma unção fresca caindo sobre as nossas cabeças. Eu declaro, Pai, a Tua unção fazendo o que precisa ser feito, estabelecendo o que precisa ser estabelecido. Eu declaro, Pai, no nome poderoso de Jesus, que nenhuma vida que aqui chegou vai sair da mesma forma, mas por causa da Sua palavra, vai sair daqui acrescentado, vai sair daqui refrigerado, vai sair daqui diferente, em o nome poderoso de Jesus. Você crê assim? Você pode dar um amém? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Você pode tomar o seu assento por enquanto. Obrigado ao louvor. Que bênção, gente, poder adorar ao Senhor com um grupo de louvor ungido e abençoado. Deixa eu dizer algo para você. Você tem um grupo de louvor ungido. Eu vou te dar uma outra oportunidade de dar um amém e um glória a Deus. Você tem um grupo de louvor ungido. Sabe, amados, eu quero, antes de qualquer coisa, Deus me comunicou e sempre Ele gosta de bagunçar as mensagens que a gente tenta proporcionar. Mas eu quero agradecer ao pastor Francisco, à irmã Tereza, à liderança, à diretoria da igreja, a todos vocês que hoje, nos 16 anos, ou celebração dos 16 anos, estão me recebendo aqui com muito temor e tremor para ministrar para vocês para um novo ciclo e uma nova fase que se inicia. Amém? Você crê que Deus é um Deus que trabalha com tempos? E eu creio que de fato existe um ciclo novo. A igreja é uma debutante de 15 anos, agora fazendo seu 16º aniversário, e tem coisas novas para cada um de nós. Amém, queridos?
Quero honrar igualmente a presença do meu irmão Fausto. Você é uma joia preciosa para o Senhor, mas é para a minha vida também. Quero honrar os meninos de Solânia, que começamos juntos, vivemos uma trajetória tão linda ali naquele lugar. E só Deus para promover encontros. Porque quem diria que nos encontraríamos 2.400, 2.500 quilômetros aqui no Verbo da Vida Lapa. Então vocês são preciosos ao Senhor e eu tenho alegria em encontrá-los aqui, viu? Que vocês prosperem nessa caminhada. Aleluia, glória a Deus, e vamos para o que interessa. Queridos, eu estava ali sentado e Deus começou a tratar algumas coisas comigo. E eu sei que o tema que o Senhor tem inspirado essa igreja para viver nesse tempo é exatamente restituição e... Não, você é daqui, você tem que saber. Como é que é o tema? Restauração e reconstrução. Amém, queridos? Eu sei que existe uma temática proposta para os domingos de fé e graça, mas, amados, eu recebi uma inspiração do Espírito para falar sobre isso. Eu ia falar sobre fé hoje. Confesso que eu iria falar sobre fé, mas eu ali sentadinho, Deus me direcionou a essas palavras. E sabe, amado, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 a princípio. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10. Segundo a graça de Deus, a minha versão é a revista e atualizada. Segundo o quê? Fé e graça, amém? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Outro edifica sobre ele. Porém, cada um, diga comigo, cada um, veja como edifica. Sabe, amados, existe uma vontade de Deus individual para cada um de nós que estamos aqui hoje, nessa manhã. E existe igualmente uma vontade de Deus coletiva para essa igreja. Amados, eu não sou profeta, mas eu estou falando hoje debaixo de inspiração e da unção profética. Então eu queria que você abrisse os seus ouvidos para ouvir o que o Espírito tem a dizer à igreja. E, amados, essa é inspiração para a vida individual e vida coletiva, ela está presente na vida de cada um de nós. Mas a Bíblia, ela está trazendo para você e também para mim uma exortação. Ele disse, olha, você, Aurélio, você, pastor Francisco, você, irmã Teresa, você, pastor Antônio, você, irmão presente aqui na igreja hoje, você precisa observar como você está edificando, como você está construindo. E eu gostaria de começar essa manhã te fazendo essa pergunta, e eu queria que você gentilmente olhasse para a pessoa que está do seu lado e perguntasse para ela, como você está construindo a sua vida? Amém? Como você está construindo a sua vida, como eu estou construindo a minha vida e como nós, coletivamente, estamos construindo o propósito de Deus para essa igreja. Vou te dar outra oportunidade de dar um amém, um aleluia. Como nós, coletivamente, estamos construindo o propósito de Deus para essa igreja. Porque, queridos, Deus está interessado na nossa vida particular, mas o principal objetivo dele nos querer bem é que a gente seja uma árvore frutífera para o seu reino. Amém. Glória a Deus. E esse versículo, irmãos, ele fala, tem uma graça de Deus operando na sua vida. Eu já quero começar aqui. Existe uma graça de Deus operando sobre a sua vida.
E sabe o que é graça, irmãos? É a capacidade de você fazer aquilo que você não conseguiria. Irmão, todos nós chegamos aqui com impossibilidades. Todos nós chegamos aqui com coisas que, naturalmente falando, no nosso braço, na nossa força, nós não conseguimos fazer. Mas eu quero te dizer, tem uma graça operando na sua vida. Você não é mais natural, você é sobrenatural. E com a graça dele, vai acontecer. Vai acontecer, irmãos. E da mesma forma que vai acontecer individualmente na sua vida, vai acontecer coletivamente nessa igreja. Porque aquilo que Deus determina, irmãos, homem não pode quebrar. Então eu estou te dizendo, irmãos, existe uma graça de Deus para essa segunda quinzena de anos no Verbo da Vida Lapa. E isso vai afetar a sua vida individualmente e vai afetar essa igreja coletivamente. Eu não sei você, meu irmão, mas se eu fosse você, eu já estaria dançando, já estaria celebrando, porque fé vê antes de acontecer. Oh, aleluia! Eu não vim aqui para brincar de ministrar para você, meu irmão. Eu repito, eu estou liberando palavras debaixo do espírito de profecia. E eu sei quando o espírito de profecia está operando. Então veja, irmão, como você edifica. E o que é que a gente vai fazer hoje? Nós vamos falar sobre restauração. Restaurar o quê? Os fundamentos. Restaurar fundamentos. E eu quero que você vá comigo para um texto na Bíblia que falou muito ao meu coração. Numa leitura, me permita usar a palavra até leviana, despretensiosa, de manhã, da Bíblia. Eu estava em casa lendo a Bíblia, não para ministrar, porque a gente não lê a Bíblia para ministrar, a gente lê para viver. E eu estava ali de uma forma despretensiosa, lendo esse texto, e o Senhor falou poderosamente comigo. Eu quero que você abra comigo em 1 Samuel, capítulo 30. Livro de 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1. Mas enquanto você abre, eu quero lhe lembrar de um personagem que das crianças do DI até os mais velhos e experientes, experimentados da igreja conhecem, já ouviram falar. Esse personagem se chama Davi. Alguém já ouviu falar de Davi aqui? Então é sobre esse personagem que nós vamos conversar para falar de reconstrução, de restauração e de restituição e de tudo que você imaginar no são. E quantos concordam que a Bíblia diz, e isso é um privilégio, de que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Ele errou? Sim ou não? Fez coisas ruins? Mas a Bíblia diz, homem segundo o meu coração. E me chama a atenção porque Davi, ele foi um grande conquistador. Desbaratou exércitos, conquistou despojos, riquezas, heranças. Uma emissora de TV, há uns anos atrás, fez até uma série chamada Rei Davi. E eu lembro da musiquinha que colocaram na minissérie, dizendo, o rei Saul matou seus milhares, porém Davi, os seus 10 milhares. E é um versículo bíblico. Amém? Então Davi foi esse homem. Mas agora, em 1 Samuel, no capítulo 30,
nós estamos encontrando um contexto diferente. Eu quero que você leia comigo no versículo 1 em diante, a gente vai lendo, fazendo pausas e vai conversando aqui. Querido, não é porque eu não estou gritando que a unção não está operando. Fica ligado. Fica ligado. Versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, na cidade ou no vilarejo, no povoado, como você quiser, Ziglac, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e a cidade havia sido ferida e o quê? Cenário difícil, sim ou não? Um homem que havia saído para fazer a vontade de Deus, um homem que havia ali buscado fazer os projetos de Deus acontecer para o seu povo. Quando retorna para o povoado, encontra a cidade ferida e saqueada, queimada. Eu quero trazer um paralelo, às vezes algumas coisas de ruim acontecem na nossa vida, mas eu vou te dizer, apesar de você ser da fé, você ainda está no mundo. O dia mau pode chegar para qualquer pessoa. E eu não quero ser profeta de más notícias, mas eu quero te preparar para o dia mau. E naquele dia foi um dia mau para aquele homem. E quando ele voltou para a sua cidade, a cidade estava queimada e ferida. E a coisa, irmãos, igual com o mundo que a gente vive hoje, só tendia a piorar. No versículo 2 diz que tinha levado cativas as mulheres que lá se achavam. As mulheres dos homens que saíram para fazer a vontade de Deus tinham sido levadas como escravas. Irmão, a gente não tem o que é noção de um contexto de guerra, a gente nunca viveu isso. O Brasil tem uma característica e um perfil de ser um país pacífico, e eu espero que assim se mantenha. Mas, amados, você imagina o que é homens presentes, de repente você sair para batalhar por uma causa, por um exército, por um reino, e quando você voltar para casa, você encontrar a sua casa queimada, o seu apartamento queimado, tudo que tinha sido dentro dele levado embora, e o bem mais precioso que a sua esposa, os seus filhos terem sido levados de escravo. Foi esse cenário que Davi encontrou. Foi este cenário que Davi encontrou. E às vezes, irmãos, a gente está passando por apenas uma pequena cutícula que está incomodando o nosso dedo midinho e a gente já está achando que é demais. Aleluia, glória a Deus. Versículo 3. Davi e os seus homens de guerra vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres e filhos e filhas escravos. Versículo 4. Então, Davi e o povo que se achava com ele, fizeram o quê? Sapatearam, foi assim? Choraram. E fizeram o que mais? Até não ter mais forças para chorar. Veja, presta atenção. Você vai entender no final onde nós vamos chegar. Mas a Bíblia está dizendo que um homem, segundo o coração de Deus, diante de uma adversidade, diante de uma circunstância, diante de um momento de pressão, e eu vou te dizer, meu irmão, não é porque eu estou liberando uma palavra profética para você de que coisas vão acontecer na sua vida, que oposições não vão chegar. Alô? Mas um homem que quando se deparou com uma circunstância, com uma pressão, com uma adversidade, a reação dele foi chorar. E não foi somente ele quem chorou, os seus homens também choraram. Irmão, já imaginou um exército, uma tropa que desbaratou exércitos, que matou homens e agora estava chorando? Até não ter força mais para chorar.
Eu nunca cheguei a esse ponto, espero nunca chegar na minha vida, meu irmão, mas você chorar ao ponto de esgotar as suas lágrimas, é porque a coisa foi feia. E aquele homem passou por essa situação. Aleluia! E como se não bastasse, no versículo 6, diz que Davi se angustiou, pois quem? Quem, irmãos? Queria amá-lo. Vou descer um pouquinho, acho que a câmera consegue me pegar. O povo queria fazer o que com Davi? O povo queria fazer o que com Davi? Mas preste atenção. O mesmo povo que estava cantando, o rei Saul matou seus milhares, porém Davi, olha os louros, os seus 10 milhares. Aí Davi, oh, aleluia. O mesmo povo agora estava querendo matar Davi. Sabe o que isso significa? Que você não tem que ser guiado pelo aplauso de pessoas. Porque, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer com toda honra, respeito e temor. As mesmas pessoas que te aplaudem hoje podem querer te apedrejar amanhã. É desse jeito. Mas, queridos, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aleluia! Mas por um momento de pressão e circunstância, querido, aquele homem, segundo o coração de Deus, se perdeu. Eu não estou aqui, irmãos, aplaudindo e trazendo louros para a atitude que Davi teve. Não foi uma atitude correta, Zé Carlos. Não foi. Quem está aqui? Não foi. Aquele homem decaiu de uma posição que ele nunca deveria ter decaído. Ele reagiu de uma forma que ele nunca deveria ter reagido. Pergunto eu, não o Senhor, para você nessa manhã, quase tarde. Como você tem reagido diante das pressões e adversidades que se levantam contra você? Outra aleluia, glória a Deus. Da mesma pessoa, mas glória a Deus assim mesmo. Isso é sério, irmão. Cutuque aí quem está do seu lado e pergunte como você tem reagido. En español, ¿cómo tienes hecho? Você está aqui, querido? É porque às vezes a gente tem que falar em vários idiomas para ver se a gente entende. Como você tem reagido? E aquele homem agiu de forma equivocada, queridos. E eu comecei a me perguntar, e perguntar ao Senhor, pastor Aurélio, por que é que essa situação sobreveio a Davi? Irmãos, quantos fizeram rema aqui? Oh, glória. Vou perguntar de novo, quantos fizeram rema? Então você vai concordar comigo que não era vontade de Deus que isso tivesse acontecido. É fácil você entender isso. Mas aconteceu. E eu fiquei me perguntando por que aconteceu. Por que aconteceu? E o Senhor me disse, porque ninguém vai à guerra sem antes deixar preservada a sua retaguarda. Ninguém vai à guerra sem antes deixar preservada, protegida, cuidada a sua retaguarda.
Então hoje, irmãos, nós estamos falando de fundamentos, e eu quero dizer para você, está na hora de você cuidar melhor da sua retaguarda. Está na hora de você cuidar melhor da sua própria vida. Está na hora de você cuidar melhor dos projetos e sonhos que Deus tem te confiado, individualmente, mas também coletivamente para essa igreja. Porque, queridos, pela inspiração profética de novo, existe um futuro glorioso para essa igreja. Vou dizer de novo, existe um futuro glorioso para essa igreja. Existe um futuro glorioso para essa igreja. Mas não adianta chegar lá na frente se a retaguarda não estiver coberta. E como diriam os nossos irmãos católicos, palavras da salvação. Amém, queridos? Não adianta. Diga comigo, não adianta. Não adianta querer ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria salvação. E salvação, meu irmão, não é somente uma passagem para o céu, é viver o reino na terra. Não a tua oração é Pai nosso que estás no céu. Seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu. Sabe o que Deus está querendo para você? Um céu na terra. Sabe o que Deus está querendo para a sua vida? Um paraíso. Mas para ter um paraíso, meu irmão, você tem que estar com a sua retaguarda protegida. Você tem que estar com a sua guarda cercada. Para que o inimigo não venha e alcance vantagem sobre você. Para que o inimigo não venha e alcance vantagem sobre essa igreja, meu irmão. Chegou o tempo de colher frutos. E eu vou te dizer, não importa se a terra tem gigante, importa que ela manda leite e mel. Mas como você está reagindo? Como você está fazendo? Aleluia! Aquele homem agiu errado. Chorou. Sofreu. O povo o quis matar. Porque ele não cuidou da sua retaguarda, mas tem algo que ele fez que restaurou todas as coisas. E é sobre isso que eu quero falar, meu irmão. Tem algo que você precisa fazer na sua vida, na sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento entre pais e filhos, no seu relacionamento entre os irmãos da igreja, que você precisa fazer para que o futuro glorioso de Deus se manifeste agora. E o que é isso? Nós vamos ver. Vai comigo um pouco mais adiante. Versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Cada um por causa dos seus próprios filhos e filhas. Presta atenção no que a gente vai ler agora. Porém, Davi fez o quê? A minha versão diz se reanimou. Alguém tem essa versão que diz assim? Davi se reanimou. Onde? Onde? Nos louros dos irmãos? Nos aplausos dos irmãos? Na ajuda que vem do lado e não do alto? Não, ele se reanimou no Senhor. Ou seja, Davi correu de volta para a fonte, que era o lugar do qual ele nunca deveria ter saído. Ei, não deixa teus muitos afazeres te afastar da fonte. Os améns aumentaram. Mas eu vou te dar outra oportunidade. Não deixa teus muitos afazeres te afastar da fonte, querido. E
vale para dentro e para fora da igreja. Mateus capítulo 6, se não me falha a memória, verso 33 diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Em que lugar? Em que lugar? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Não permita que as outras coisas ocupem a primazia na tua vida. Não deixe que nada nem ninguém ocupe na tua vida o lugar que é de Deus. Glória a Deus. Mas você sabe que às vezes a gente está num ativismo eclesiástico? Ficou quieto agora. Mas pastor, você veio ministrar num aniversário da igreja, você está trazendo uma palavra como essa? Sim. Sabe por quê? Porque o fundamento ele é importante para tudo que vai ser erguido adiante. Aleluia. Então, querido, preste atenção. Aquele homem se reanimou no Senhor. A gente tem que ter cuidado com o ativismo da igreja. A gente tem tempo para tudo. E entenda, servir é uma bênção. Você pode dar um amém? Amém? É uma bênção. Deus está contando com você mesmo, irmãos. Deus está contando comigo. Mas, amado, se você está servindo tanto que você não tem tempo do secreto com Ele, está errado. Se está te sobrando tempo para servir, mas está faltando tempo com Ele, está errado. Porque isso não é cuidar das retaguardas. Mas aquele homem decidiu se reanimar no Senhor. E eu quero dizer, eu não sei que tipo de pressão, que tipo de adversidade, que tipo de sentimento, de voz, de incredulidade tem chegado até você, na sua vida pessoal, no seu projeto pessoal ou até mesmo coletivo dessa igreja, mas hoje é um dia para você se reanimar no Senhor. Amém. Glória a Deus. Se reanimar em quem? Em quem? No pastor Francisco, na irmã Teresa, no ministro da manhã, na Joana. Em quem? Sabe por quê, meu irmão? Passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. Poderão 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Porque a gente está se reanimando onde? No Senhor. Porque você está aqui hoje? Por quem você está aqui hoje? Por quem? Por quem? Por quem? Você pode dar um glória a Deus. E amados, aquele homem se reanimou no Senhor. E muitas vezes o que está faltando para nós é a gente se reanimar no Senhor. A gente está como Davi. Chorando até não ter mais lágrima. Mas você sabia que suas lágrimas não movem Deus? Rapaz, eu queria dizer diferente para você. Mas graças a Deus que você chegou numa igreja que prega a palavra que te liberta. Não, suas lágrimas não movem Deus. O que move Deus é sua fé. O que move Deus é a sua fé. Diga, o que move Deus é a minha fé. O que move Deus é a sua fé, meu irmão. E aí, mesmo quando em meio à pressão, mesmo quando em meio a um quadro que parece que nada está acontecendo, você decide celebrar, você decide dançar, você decide enfatizar a palavra. Meu irmão, não tem inferno que te resista! Você vai ficar como aquela planta, comigo ninguém pode.
E quando Davi se reanimou no Senhor, Davi voltou para um lugar que ele nunca deveria ter saído. Versículo 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui, o quê? O éfode é a estola sacerdotal, uma capa. E sabe o que significa na Bíblia? Manto. Sabe o que significa? Reteté de Jeová. Um lugar de unção. Meu irmão, vou te dizer, você está numa igreja que exalta a palavra, mas que também exalta as manifestações do Espírito. Porque, meu irmão, o mundo pode olhar para a gente e classificar a gente como um doido, mas eu quero te dizer, essa loucura funciona. Essa loucura funciona. Diga comigo, essa loucura funciona. Eu lembro que o pastor Bud falava, diga comigo, rapaz. Diga comigo, repita comigo nessa manhã, diga, essa loucura funciona. Diga, loucura mesmo é não viver na loucura. Aleluia! Isso sim é loucura. E ele disse, traga-me a estola. Traga de volta o manto. Traga de volta a unção. Porque, meu irmão, com unção você é, mas sem unção você não é nada. E o que Deus está querendo fazer nessa manhã? Restaurar a tua convicção desse altar, de um lugar que você não pode sair, e da unção dele que está operando e disponível para a sua vida e para essa igreja. Aleluia. Davi disse, traz de volta a minha estola. Traz de volta. Traz de volta. Traz de volta. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Não, queridos, está na hora de tocar fogo no nosso coração. Um homem de Deus certa vez disse, coloque fogo no seu sermão. Ou coloque o seu sermão no fogo. Porque, querido, letra por letra, a USP está ensinando aí. Mas o que você tem, faculdade nenhuma pode te dar. Conhecimento natural nenhum pode gerar. E eu não estou desconsiderando o conhecimento natural. Ele é importante, ele tem o seu lugar. E eu te digo, estude, avance, progrida. Mas isso jamais vai substituir o sobrenatural de Deus sobre nós. Eu mesmo tenho 2 graduações. Eu formei em administração e agora terminei a odontologia. Não tem problema estudar, diga comigo, não é um problema. Amém, queridos? Mas a gente tem que ter, irmãos, esse elemento sobrenatural se movendo na nossa igreja. Ei, nos últimos dias o mover do Espírito não tem que ser apagado. Pelo contrário, o mover do Espírito precisa ser intensificado. Amém. Glória a Deus. Porque os dias são maus. Mas eu também tenho uma boa nova. Quão mais desgraçado o mundo lá fora possa estar, mais a luz do Senhor vai brilhar através da sua vida. Mais vai ser abençoada a sua vida. Porque a Bíblia disse que a vereda do justo é como a aurora, vai brilhando mais e mais. Mais e mais. Até ser dia perfeito. Aleluia.
Aleluia. E ele disse, traga a capa. Eu estou quase encerrando, queridos. Traga a capa. E Abiatar a trouxe a Davi. Versículo 8. Então Davi fez o quê? Por que a gente está tomando tanta decisão sem antes consultar ele? Por que a gente está querendo que ele abençoe os nossos planos? Os planos que a gente faz sem que antes o consulte? Por que a gente não o consulta primeiro para que os nossos planos já nasçam sendo uma bênção? Aleluia. Davi consultou o Senhor. Perseguirei o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor. Sim, faça isso, porque você o alcançará e a tudo libertarás. Sabe o que eu gosto de tudo isso? É que no final das contas, no versículo 18, 19 e 20, a Bíblia vai falar de restituição. E sabe o que a Bíblia diz? Que Davi não só voltou com aquilo que era do povo, mas voltou com mais despojos. Sabe o que eu gosto de Deus, irmãos? É que não importa o quanta coisa ruim a gente tenha feito. Quando a gente se arrepende, Ele sempre vem com pelo menos o dobro. Ei, não importa como você tenha chegado aqui, eu não sei como você chegou, eu não sei que coisa ruim você possa ter feito, mas eu quero te dizer, se você se levantar na palavra, se você for para esse lugar de altar e consagração, se você vestir a estola da unção, tem pelo menos o dobro para você. Diga de novo, diga, tem pelo menos o dobro. Para mim. Então, meu irmão, se levante nessa manhã. Celebre nessa manhã. Veja com os olhos da fé. Traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Quantas palavras Deus tem para esse lugar? Eu vou fazer uma pergunta. Quantos aqui lembram? O pastor certamente vai lembrar. Ele pode começar. Quais promessas Deus falou sobre esse lugar? Que palavras marcaram esse lugar? Vamos trazer à memória aquele que nos dá esperança? Qual? Eu quero que vocês falem. Qual? Você já começou a ver? Misericórdia. Você não viu. Já vi que você não viu. Porque se você visse, você já estava dançando. Glória a Deus. Meu irmão, não importa o que o natural possa estar falando, vai acontecer. Agora você entendeu. Diga comigo, vai acontecer. Diga, vai acontecer. Vai acontecer. E eu vou te dizer um pouquinho mais. Não vai demorar, não. Sabe por que não vai demorar? Porque Jesus está voltando. Não dá para colocar para o amanhã o sonho que Ele tem para o hoje. Vai acontecer! Mas o que você tem que fazer hoje, e não só hoje, mas de hoje por diante, celebrar cada palavra. Quando o diabo vier com impossibilidade, você responde ele com uma dancinha. Você responde ele com chegou atrasado.
Eu já entendi. Não só vai acontecer, mas já está acontecendo. Meus olhos podem não estar vendo, mas o reino do Espírito está se movendo. O reino do Espírito está se movendo. Diga isso, diga o reino do Espírito. Está se movendo. E eu vou encerrar com isso. Eu quero que você faça um compromisso, não comigo, não com os pastores, não com a diretoria, não com os líderes dessa igreja, mas com o Senhor. A partir de hoje, reserve um tempo na sua casa para orar pelos planos de Deus para a sua vida, pelos planos de Deus para essa igreja. E mesmo que você não sinta vontade, mesmo que você não veja, mesmo que o seu corpo não se arrepie, de propósito, no final de orar, dance. Se reanime no Senhor. Se reanime no Senhor. Porque quando a gente fizer a nossa parte, certamente Deus fará a parte dele. É certo que Ele fará a parte dele. Então deixa eu te dizer, Deus está trabalhando nas bases, porque o prédio que Ele já tem levantado e vai continuar é grande. Não, você não creu ainda. O prédio que Ele vai levantar é grande. E não é um crescimento só para dentro, é um crescimento para fora. Mas eu vou parar aqui porque tem coisas semelhantes a estas que vocês ainda não podem suportar. Mas é grande, irmãos. E sabe por que é grande? Porque os sonhos de Deus são sempre muito grandes. Deus vai te surpreender. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder. Não é segundo a nossa força, é segundo o seu poder que opera. Deus está dando forma, estruturando, lapidando. Mas Ele vai te surpreender. Aquilo que você tem gerado no seu espírito, você vai ver. O que está sendo gerado dentro de você, o Senhor está gerando. Não desfaleça. Creia com todo o seu coração.
Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Deus está levantando o seu exército da última hora, dos últimos segundos. E nós fazemos parte de tudo isso. Prepare-se para um avivamento missionário. Ei, prepare-se para um avivamento missionário. Coisas grandes estão acontecendo. Você não vê? Eu faço brotar rios no deserto. E entenda, queridos, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que nós estamos em um deserto. Amém. Eu estou com uma percepção. Quem lembra, os mais velhos, os mais novos não sabem nem o que é isso, da capa do CD. Eita! Do CD de Diante do Trono, chamado Esperança. Me vê essa imagem aqui agora. Aquele broto verde, brotando, brotando, brotando. É a vida de Deus, a vida de Deus, ela está operando dentro de você. É tempo de ressuscitar sonhos, projetos pessoais também. Não estou falando a nível de igreja somente, estou falando pessoais. É tempo de ressuscitar sonhos. Lembrei da nossa irmã querida de outro ministério já falecida, Ludmila Ferber. Deus está restaurando sonhos e a tua visão. Hoje é um dia de Deus colocar colírio nas nossas vistas, para que a gente possa ver de forma límpida. Não é nada novo. Ei, preste atenção, isso não é nada novo. É que Deus está querendo limpar os nossos olhos para a gente ver o que a gente já via. Ver o que já via. Você está preparado, meu irmão? Você está preparado para isso? Queria convidar o louvor. Irmãos, a unção profética está operando nesse lugar. Oh, aleluia. Se conecte com o Senhor, esqueça do natural. Comece a orar ao Senhor, comece a trazer à memória seus sonhos, os projetos que Ele comunicou para a sua vida. Comece a trazer à memória os projetos que Ele comunicou a respeito dessa igreja. Você que é dinossauro aqui, você que já viveu tanta coisa, comece a trazer à memória.
é o homem, é a unção que está ressuscitando. É a unção que está agindo e fazendo. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Você pode ficar de pé, sejam inspirados, meninos, a unção está sobre vocês. Vocês são ungidos, é um prazer estar aqui. Deixem ser conduzidos pela música do céu, pela inspiração do céu. E se vier palavras para vocês liberarem, liberem, porque a unção profética está sobre esse lugar. Você está pronto para adorar o Senhor? Um prazer compartilhar da palavra com você nessa manhã. Levante suas mãos e o adore. Cristo é meu fundamento, a rocha onde estou, quando tudo é abalado. Feliz ainda sou, minha fé está em Jesus, que nunca me deixou, fiel por gerações. Meu Deus nunca falhou e não vai. Mesmo em meio ao caos, tenho paz dentro de mim, meu refúgio, minha força. Em ti vou prosseguir, minha fé está em Jesus, que nunca me deixou, fiel por gerações. Meu Deus nunca falhou, não vai, não vai. Ele não vai falhar, Ele não vai falhar, não vai, não vai. Aleluia. Vou compartilhar alguma coisa que os silvassauros, os dinos sabem. Mas quantos tem daqui que estão aqui hoje menos de 14 anos nessa igreja? Levanta a mão. A grande maioria. Quem tem mais de 14 anos? Poucas pessoas. Glórias a Deus. Eu vou compartilhar com você coisas que você não sabe. Mas eu tenho cada pessoa que o Senhor nos aproxima no meu coração. São como os meus filhos. Não importa a idade. Dinorá não tem idade para ser minha filha. Mas o meu amor por ela é um amor de pai. Meu amor por Antônio, que é Silva, Sauro, é um Dino, foi o primeiro, depois de Roseli e Robson. Robson então, antes de existir mundo, ele já havia, amém? Ele, Roseli, a sua família abençoada. Maninha, eu orei por ela muitos anos, graças a Deus que ela veio, por essa família bendita. Mas eu tenho cada pessoa como um filho. E o Alisson é uma pessoa assim. Ao ponto de, ao longo dos nossos 14 anos de convívio, ele já era lá de Campina Grande, já estava servindo no ministério, fazendo um bom trabalho. Mas o Senhor nos colocou um amor entre nós, de pai e filho, mesmo ele morando em um outro estado. Se for para mim, diz que eu não posso atender agora, um alarme aí.
É hora de comer, né? O despertador da fome. E esse amor, esse cuidado existem há 14 anos. O Alisson era para vir morar em São Paulo há 14 anos atrás. Quando eu estava à frente da editora, a editora que você hoje é abençoado com os livros, com as apostilas do Rema, foi iniciado na Rua Tito, e 1033. Nós iniciamos ali, e quando eu percebi que era um trabalho que precisava de mais mãos, o ministério me apresentou o Alisson, eu o conheci, nos apaixonamos em amor por Deus, em mesma visão, e aí planejamos que ele viesse morar em São Paulo e ficar à frente da editora. Se ele tivesse vindo, a editora ainda continuaria conosco. Mas eu entendi no meu espírito, depois de alguns anos, uns 2 anos depois, que seria melhor para o reino semear a editora para o Ministério Verbo da Vida. E o fiz, mandando estoque, os direitos, e o Alisson foi o primeiro diretor da editora dentro do Ministério Verbo da Vida. Depois vieram outras pessoas, hoje é o Samir que está à frente, mas ele foi aquele que pegou dentro do ministério para conduzir um bastão. Lembra da palavra? Paulo plantou, o Alisson regou, Francisco plantou, o Alisson regou e Deus está dando crescimento. E graças a Deus hoje a editora é conhecida internacionalmente. Quando estava na Lapa já exportava para Angola livros. Mas hoje ela tem um alcance muito maior. E ao longo desses 14 anos, nós temos acompanhado, orado, orientado o Alisson quando ele vem nos pedir ajuda. E ele, como você, por ser filho, recebe orientações e instruções da parte do Senhor, mas também correções. Um dia ele chegou na minha casa, eu estou noivo, tal, assim, como é? Como é essa história? A Ione está ao vivo assistindo, senão vai assistir na gravação. E ela é grata por Tereza até hoje por isso. Aí Tereza falou para ele: Alisson, esse relacionamento que você está não é do Senhor. E eu tenho uma palavra para você. Pare. Ele saiu, foi para Campina Grande. No mesmo dia ele ligou para a moça. Disse assim: acabou. Porque ele recebeu uma palavra. E entendeu que aquela palavra, ainda que não fosse agradável à alma dele, muito menos dela, era uma palavra do Senhor. Mas porque ele recebeu com alegria no coração, tomou a ação correspondente, ele desligou daquele relacionamento, encontrou Ione, e graças a Deus hoje eles têm uma filha, vivem muito bem. A Ione beija os mãos de Tereza toda vez que chega lá. Obrigado, Tereza. Mas ele é esse jovem, ousado, tem até idade para ser o meu filho. Eu estive na casa dos pais dele, lá em Solânia, conheci na época o irmão, e o pai dele agradeceu por tudo que a gente estava caminhando juntos, um fortalecendo o outro no Senhor. E eu me alegro demais quando eu vejo essa ousadia se movendo, ao ponto de tocar no meu espírito, por saber que é Deus que está falando. Você sabe que nós não encomendamos ministração, mas Deus faz como Ele quer. Então pega essa palavra. A palavra funciona quando a gente pega e recebe com alegria no coração e põe para funcionar. Então pega essa palavra. Pega essa palavra. Vai acontecer. Amém? O que tudo eu quero na minha vida é ver a obra do Senhor avançando. Eu não tenho outra razão para viver. É ver o Senhor alcançando a sua vida e através da sua vida a vida de outras pessoas. Foi para isso que eu nasci, no Senhor. Amém? Obrigado pelas palavras. Obrigado pela alegria. Obrigado pela manifestação do Espírito. Amém? Aleluia. Deus é bom. Mamães, tem alguma mamãe? Mamãe, veio orar pelas mamães? Não quer? Vem. Não vai porque quer. Acho que eu pedi. Porque é uma graça sobre as mães. Quantas mães temos aqui? Quantos filhos temos aqui? Todos. Amém. Então, mesmo que sua mamãe não esteja aqui, como a minha também não está mais, nem a de Tereza, nem de Aurélio, nem de Thelma, mas está no Senhor. Queridos, a honra não depende da pessoa estar aqui, depende do nosso coração.
Aleluia. Cadê as mamães? Vem aqui na frente, mamães. Aleluia. Vem cá. Vem pegar aqui. Gleder, põe aquele fundo musical de filho. Aleluia. Aleluia, aleluia. Deus é maravilhoso, né? Aleluia. Você pode levantar as mãos, mamãe. Você pode agradecer ao Senhor o privilégio de ser mãe. O privilégio de ter carregado o seu ventre, o seu filho. Que privilégio, o meu e o seu. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, pelo privilégio de ser mãe. Obrigada, Senhor, porque você nos permitiu, Pai, carregar em nosso ventre homens e mulheres, Pai, que vão transformar o mundo. Nós não colocamos somente seres humanos no mundo. Nós colocamos homens e mulheres que vão fazer a diferença no mundo, Pai. Nós te agradecemos por isso. Nós te agradecemos por isso, Pai. Te agradecemos pelos filhos abençoados que temos, pelos filhos saudáveis que temos, pelos filhos prósperos que temos, pelos filhos que caminham, Pai, com o Senhor. Mesmo aqueles, Pai, que não estão, Pai, dentro de uma igreja ainda, firmes, Pai, alicerçados na rocha. É a promessa do Senhor, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. É a nossa promessa, Pai, e nós não abrimos mão da nossa promessa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Cada um, Pai, cada um filho, Pai, das mães representadas aqui, meu Pai, eles prosperam no Senhor, eles andam no Senhor, eles caminham o caminho do Senhor. Homens e mulheres, Pai, cheios da tua unção são nossos filhos. Homens e mulheres cheios da tua palavra são nossos filhos. É a tua promessa. E nós, essa manhã, nós declaramos que essa promessa se cumpre na vida dos nossos filhos, pelo poder que há no nome de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus, Pai. Pai, eu abençoo essas mães. Cada mãe, Senhor, aqui representada. Eu as abençoo, Pai, para terem dias, meses e anos de alegria, Pai. De alegria, Pai, em ver, Pai, seus filhos nos caminhos do Senhor. Esta é a maior alegria da nossa vida. Essa é a maior festa da nossa vida, Pai. E eu declaro que assim é, pelo poder do nome de Jesus. Mães que veem seus filhos, Pai, grandes profissionais, com suas vidas financeiras, Pai, abençoada pelo Senhor. Homens e mulheres, Pai, prósperos, pelo poder que há no nome de Jesus. Declaro, Pai, que estas mães, Senhor, assim como eu, Pai, ainda teremos nossos sonhos realizados. Porque nós temos sonhos, Pai. Sonhos como mulheres, como indivíduos. E esses sonhos, Pai, que estão no nosso coração, Pai, eles se realizarão pelo poder que há no nome de Jesus. Mulheres galardoadas por serem fiéis, por serem mães fiéis. Galardão, Senhor, vindo sobre elas. Recompensas do céu, recompensas divinas sobre elas, Pai.
É o que eu declaro no poder que há no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir essas mães maravilhosas. Aleluia! 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 Mas eu estou sentindo fazer algo, eu vou fazer. Ale, vem aqui. Eu queria que as meninas viessem aqui. Vem cá. Cadê Francisco? Está no DI? Amém. Chama do Francisco para mim, rapidão, queridos. Fica aqui do lado da sua mamãe. Aleluia. Deus maravilhoso. Nem vou pedir para vocês subirem aqui, que eu sei que vocês depois chegar lá no condomínio, vocês vão arrancar meu pescoço. Eu já disse isso pessoalmente para ela várias vezes. Mas eu quero honrar você, Ale. Porque para mim você é um exemplo de mãe. Que decidiu ser mãe. E para mim você é uma heroína. Porque não é fácil a gente ter um filho de cada vez. E você pediu ao Senhor filho e Ele te deu 3 de uma vez. E você abraçou 3 filhos de uma vez. Filhos maravilhosos. Filhos abençoados. Eu quero te honrar pela coragem, pela ousadia, pela tua intrepidez. E dizer que eu sempre te digo isso. Você vai ter tanto orgulho dos teus filhos, né? Tanto orgulho deles, que você vai olhar para trás e pensar: valeu a pena, valeu a pena Deus te presentear com trigêmeos. Você é forte e valente. Obrigada, Lê, pela sua coragem. Toda vez que eu lhe vejo, você nem sabe, mas você me inspira. Pela mãe que você é. Amém, queridos. Aleluia. Ela desejou tanto ter um filho que Deus mandou 3 de uma vez para ela. Essas crianças maravilhosas, adolescentes lindas, maravilhosas. E vou dizer, eu vejo vocês, meninos e meninas, vocês ainda vão alegrar tanto os pais de vocês, que vocês nem imaginam, nem vocês sabem aonde Deus vai levar vocês, aonde, quem vocês serão. E tudo isso vocês vão ver acontecendo na vida de vocês, e vocês vão dizer: foi minha mãe e meu pai que fizeram tudo isso acontecer com a ajuda de Deus. Amém? Aleluia, queridos. Deixa eu dizer uma coisa, nós vamos para almoçar, porque todo mundo aqui vai com a sua mamãe, não é? Quinta-feira tem ministro convidado. Aleluia! Querido, todos os ministros que estão sendo convidados para vir, eles carregam uma unção poderosa. Você não pode ficar de fora, amém? Quinta-feira vem, eu nem vou dizer quem é, daqui, me presta aqui a arte que eu sei quem é. Aleluia, me dê aqui, que eu só não estou lembrando no nome deles.
Aurélio, dá meu celular aqui, filho. Aqui já veio o Mateus Aguilar, já veio o pastor Nilton. Nessa quinta-feira é o pastor Flávio. Pastor Flávio, eu acho que é o pastor Flávio. Pastor Flávio, queridos, ou é o Flávio ou é o pastor Antônio da Hora. Esses homens carregam uma unção poderosa. Olhe, as igrejas deles, amado. Pastor Flávio, a igreja dele é lá em São Mateus, São Miguel. Querido, mais de 400 membros. A coisa mais linda o que Deus está fazendo naquele lugar. Que todo mundo diz, né? Em São Miguel, mas São Miguel, lá na Zona Leste, vocês não têm noção do que Deus está fazendo, através da unção da vida dele. Pastor Antônio da Hora tem a igreja dele lá em Interlagos, ali de frente à empresa de Guarapiranga. Represa, né? Represa. A represa de Guarapiranga. Queridos, todo mundo diz, mas lá na represa, não é lá na Zona Sul, lá no final da Zona Sul. Você não tem ideia do que Deus está fazendo naquele lugar. Hoje eles estão com quase 300 membros. Então, queridos, são homens e mulheres que estão fazendo a coisa acontecer. E eles vão trazer essa unção para nós também, amém? Então, quinta-feira, já vira para sua vizinha e diz assim, quinta-feira seu lugar é aqui. Aleluia! Vão em paz, não pequem mais, sejam abençoados na prática. Não. Vão em paz, tenham um almoço abençoado com a sua família. Amém? Sejam abençoados na prática da palavra. E amém, 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 amém. Glória a Deus. Quem é que nos visita aqui? Cadê a moça que nos visita? Pega. Já pega o amor e conecta.